Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim comentar aqui de um caso que eu atuei tem pouco tempo, que me chamou muita atenção pela forma que ele foi conduzido, pela forma que aconteceu as coisas. Eu fui contratado inicialmente por um advogado, e esse advogado, ele me afirmava que determinado diálogo que foi apresentado na decisão do juízo não existia. Informaram que esse diálogo, que foi citado numa decisão que fundamentou a prisão de alguém, não existia no processo. A equipe dos advogados tinha analisado esse processo várias vezes e não tinha identificado. E eles precisavam de um parecer técnico para poder provar que esse diálogo não existia. Ou se existisse, mostrar para ele onde estava esse conteúdo. Até aí, ok. E o que me chamou muita atenção foi que na decisão que foi apresentada pelo juízo, tinha artefatos que sugeriam que foi gerado por IA. Artefatos como, por exemplo, um travessão, como alguns conjuntos de palavras, alguns sinais que sugeriam que foi utilizado por IA. Quem me conhece sabe que eu sou muito a favor da utilização de inteligência artificial em todas as áreas, não somente no processo penal, mas em todas as áreas. Elas potencializam muito o resultado. Por exemplo, o Joaquim vai fazer uma análise de um conteúdo específico. Se for fazer de forma artesanal, de forma manual, vai conseguir ali analisar talvez em uma semana um caso, 3 dias um caso, com dedicação exclusiva naquele caso concreto. Joaquim, utilizando a inteligência artificial, consegue fazer talvez 5 em um dia, sem diminuir a qualidade, talvez até aumentando a qualidade do material. Porque atividades repetitivas possibilitam ser automatizadas com inteligência artificial, bem como a geração de insights, você conseguir criar novos insights a partir de um conteúdo específico. Por exemplo, para análise de provas digitais, eu utilizo muito o Defenda-me. O Defenda-me é uma ferramenta sensacional, que foi projetada para o advogado criminalista conseguir processar grande volume de dados. E já conseguir ali ter insights sobre o processo, mesmo antes de você começar a analisá-los. E uma coisa muito bacana do Defenda-me é que você consegue ver a origem da informação, não somente se limitar ao conteúdo que foi apresentado, você consegue ver a origem daquela informação. Tudo bem, para esse caso concreto, eu utilizei o Defenda-me e eu utilizei o iPad, bem como também eu fiz uma análise manual, uma análise artesanal do conteúdo que foi apresentado. À primeira vista, eu fiz a análise manual desse caso concreto e eu não identifiquei onde o conteúdo foi originário. A decisão era explícita. Fulano fazia parte de tal coisa por conta de um diálogo encontrado no celular de Beltrano. Era explícita na decisão. Tinha lá escrito, inclusive, o que é que foi detalhado na escrita, no diálogo. Só que esses diálogos eu não identifiquei no processo analisando de forma manual. Não identifiquei, nem a equipe do advogado. Tudo certo. E eu vou começar a fazer uma análise que eu chamo de análise de prova negativa, onde eu vou procurar elementos para provar que um conteúdo não existe no processo. Análise de prova negativa. Com frequência está aparecendo isso, principalmente de um tempo para cá, quando a utilização de inteligência artificial começou a ter seu boom. Né? A inteligência artificial é muito bom. E assim como o ser humano, ela erra. O problema é que quando ela erra muito feio. E acaba prejudicando alguém, acaba prejudicando uma vida. E nesse caso concreto, eu processei primeiramente com o Defenda-me, comecei ali a fazer alguns quesitos, algumas perguntas para conversar com a ferramenta em questão, com o processo em questão, e não encontrei nenhum indício daquele diálogo. Depois eu fui utilizar a ferramenta chamada iPad. O iPad é uma ferramenta sensacional, ela foi desenvolvida inicialmente pela Polícia Federal, ferramenta gratuita, inclusive, e eu processei o processo de maneira que ele vai reconhecer o conteúdo de imagens, mesmo que elas estejam curvadas, uma página digitalizada, uma foto, um vídeo, ele reconhece o conteúdo ali e ele vai identificar para mim e tornar pesquisável. Isso é muito bom. O iPad tem uma função muito boa que chama-se de busca por proximidade, ou busca semântica, onde eu consigo dizer, ó, eu quero que tenha essa palavra, a palavra Joaquim,
e até 20 ou 30 que seja palavras depois ou antes, tem a palavra extração. Aí ele vai me trazer tudo, que tem a palavra Joaquim e extração com a diferença de 30 palavras. Isso é sensacional. Quando sabemos o que estamos procurando, o Wikipedia, para esse tipo de cenário, ele é muito bom. E eu comecei a analisar o conteúdo, comecei a processar os dados e analisei e não identifiquei o diálogo. Não identifiquei o diálogo por completo e não identifiquei partes do diálogo. Não existia esse diálogo, ele sequer existia. Mesmo eu não sendo contratado inicialmente para poder fazer a análise dos celulares, eu fiquei curioso nesse caso. Que poderia até ser que, por algum motivo, o juiz conseguiu analisar o conteúdo do celular, mesmo ele não estando ali tão acessível, não mesmo ele não tendo sido inserido no processo ainda. Eu fui analisar o conteúdo do celular. Procurei pelos links da nuvem, identifiquei o dispositivo que tinha sido apresentado como originário do diálogo, e quando eu fui analisar, não existia esse diálogo. Não existia. Nem próximo do conteúdo desse diálogo. Ou seja, provavelmente a IA teve uma alucinação, não teve uma revisão por parte de um especialista, por parte de terceiros, e a decisão da IA foi que a pessoa deveria ficar presa, deveria ter cerceado a sua liberdade, sendo que um diálogo que sequer existiu. Eu tenho muito cuidado com isso, e assim, deixe aqui seus comentários sobre esse tema, eu acho muito grave isso. Acredito que deve ter muita atenção quando você vai utilizar inteligência artificial, não deixar 100% a responsabilidade para ela, mas ter alguém que pelo menos revise seu conteúdo. As IAs estão cada vez mais avançando, mas isso não justifica negligenciar uma vida, negligenciar um ato tão importante como esse. Se não segue a gente ainda, já começa a seguir, e para mais diálogos, mais conteúdos sobre provas digitais, já sabe, já deixa o like aqui no canal e compartilha com seus colegas.